Você vai fazer a sondagem clínica de adaptação com a sonda no sentido infraestrutura dente, dente infraestrutura. A prova clínica de adaptação é igualzinho nós fizemos com as partes anteriormente. Se fez, está tudo certinho, posso dar o prosseguimento. Aqui outras partes, dois retentores unidos da mesma forma, olha, aqui aquela broquinha com retenção com disco de carborúnio para prender as partes em posição, né? Aqui uma boca inteira, né? Aí é uma arcada inteira, olha, que é separada aqui na região anterior por uma conexão do tipo macho e fêmea, então aqui não vai ter solda, né? Então eu uno essa parte numa posição mais anterior e posterior, né, em posição, para que seja feita então a união das partes a serem soldadas, né? Então essa é a forma que nós vamos utilizar para fazer a união das partes, para enviar ao laboratório para soldar. Combinado? Depois que eu fiz a união, eu mando para o laboratório, ele vai pegar aquela infraestrutura unida, vai incluir no revestimento refratário, depois vai queimar essa resina e fazer o aquecimento do revestimento refratário, e aqui eu tenho os espaços para a área de soldagem. Olha. Agora ele vem aqui direto com a solda, coloca a solda, aquece a solda, entra em fusão, escoa, escorre e preenche o espaço compreendendo a área de solda, que é aquelas duas superfícies planas. Depois que ele fez isso, olha, está soldado, aí fica tudo oxidado, ele espera esfriar, aí faz a desinclusão do revestimento refratário, faz a aplicação de um jateamento, que pode ser jato de areia ou de óxido de alumínio, faz a limpeza da peça inteira, que já está soldado, e agora devolve para você fazer a prova clínica da infraestrutura soldada. Tá? Depois que você fez na prova clínica a união das partes para serem soldadas, agora ela já vem soldada. A primeira coisa que você vai fazer, é a prova clínica da adaptação marginal, tá? Da adaptação marginal. Por quê? Porque essa é uma infraestrutura que envolve a boca inteira. Então eu só posso inserir ela em posição e fazer a prova clínica dos retentores, se eles, né, sofreram a sua inserção até o limite de percolação da margem da infraestrutura com a linha de término do preparo, para todos os retentores, tá? Para todos os retentores. Depois que eu fiz isso, tá? Aí eu posso, nesse caso dessa infraestrutura, eu posso passar para o passo seguinte. Aqui outro caso, olha. Peça única, não tem nada no meio, né? Então eu vou fazer a prova clínica da adaptação marginal. Por que que eu já vou direto para a prova clínica do assentamento e da percolação marginal dos retentores? Porque esse caminho e esse pré vai receber cobertura total de porcelana. Então essa infraestrutura não estabelece contato interproximal com o dente vizinho. Então o meu primeiro passo é o ajuste, né, é a prova clínica da infraestrutura da adaptação marginal do assentamento. Tá? Então vai prestando atenção que nós temos alguma diferença. Foi, soldou, mas veja bem, esse retentor, então nós estamos fazendo uma prova de infraestrutura depois de soldada, olha. Mas esse retentor, ele teve uma falha na sua confecção e está faltando até o limite de percolação da margem com a linha de término do preparo.
Como é uma peça extensa, grande, ou cortava aqui, repetia essa peça, depois soldava ela nesse retentor e nesse retentor. Mas se não quiser, o técnico às vezes pode ir lá, você faz a moldagem, tem um troquel com a linha de término, olha, manda para o técnico, ele vai lá e picota a margem, acrescenta resina, copiando o limite da linha de término e faz uma sobrefundição. Ele fazendo uma sobrefundição, nessa peça extensa, ele, olha, reparou o que estava, né, comprometido. Tá? Mas se não quiser fazer isso, nessa fase, corta aqui e aqui, devolve para ele, manda ele encerar e fundir essa parte de novo, depois você vai na boca, une nessa área de conexão, e manda fundir, e manda fazer novamente, né, a fundição de soldagem. Nessa fundição de soldagem, une as partes de novo. É uma outra situação clínica, né, que nós podemos trabalhar, envolvendo também, né, a intervenção laboratorial. Tá? Da mesma forma, olha, uma outra peça, como essa infraestrutura não toca com o dente vizinho, o primeiro passo é a prova da infraestrutura até o selamento marginal. Mas como eu tenho aqui 2 pontos, não é uma de 3, mas já é de 4, uma prótese fixa múltipla de 4 dentes, né? De 4 dentes, pode ser depois que soldou, quando chega aqui para chegar até o curso final, falta uma coisa pouca e cria uma pressão no ligamento periodontal. Claro, nós sabemos que todos os dentes naturais, eles sofrem uma pequena articulação dento-alveolar. Eles sofrem uma articulação dento-alveolar. Então, quando entra aqui, não chegou, e para chegar está apertando mais um pouquinho, está criando uma força ortodôntica nesses dentes pilares, né? E o paciente pode falar, olha, doutor, meu dente está doendo, está forçando o meu dente. Se está faltando um pouquinho, você pode forçar um pouquinho e esperar um pouco. Quando o paciente falar, não está doendo mais, você pode apertar mais um pouquinho, ela desce mais um pouquinho e às vezes ela chega até o curso final. E numa pequena força ortodôntica nos dentes pilares, essa infraestrutura chegou até o curso final. Então nós podemos dar prosseguimento sem nenhum problema. A única coisa é que o dente sofreu um pequeno movimento ortodôntico para que minha infraestrutura adaptasse até o curso final. Sem nenhum problema. Quando os dentes não estão fora de posição, não vai no ortodontista, ele não imprime força ortodôntica e movimenta o dente para ele modificar de posição, então aqui os dentes pilares vai sofrer uma pequena movimentação da sua posição original, mas a minha infraestrutura sofreu adaptação até o curso final. Então, sem problema, perfeitamente, né? Porque depois que passou um tempo, o paciente já não está sentindo nenhuma sintomatologia dolorosa mais. Sem nenhum problema. Então, ótimo, né? Nesta outra situação, olha, é uma prótese bastante extensa, se acontecer a mesma coisa e ela chegou até o curso final, não tem nenhum problema. Mas aí você está fazendo pressão de inserção e vai lá, testa, ela não chega, o paciente está morrendo de dor. Então não adianta você querer insistir. Ou você fez a união, falhou na união para mandar para soldar, ou lá o técnico demorou aquilo que eu disse, ou mesmo, né, ele incorreu numa falha de inclusão e de soldagem e a união dessas partes não foi aquela mesma que você uniu na boca. Então não adianta você querer insistir, né? Então você volta lá de novo, secciona no ponto, faz a união e manda soldar de novo. Mesma coisa para essa, se ela não chegar no curso final, na hora de fazer
a inserção. Fez a inserção, fez pressão, mas ela acomodou até o curso final na linha de terno, sem problema. Se não chegou, vai lá na área de solda, secciona de novo, une e manda soldar de novo. Então esse é o procedimento clínico, operatório e laboratorial que tem que ser feito. Então aqui é aquela que nós fizemos. Nós mostramos lá, unimos e soldou. Então ela está perfeitamente ajustada até o curso final. E aqui eu tenho uma infraestrutura, né, de uma coroa total ou de uma prótese fixa unitária. E aqui de uma múltipla. Agora, olha, próxima fase nossa é ajuste oclusal. Ajuste oclusal. Olha, nessa infraestrutura e nessa infraestrutura, houve na infraestrutura a criação de um espaço interoclusal, para receber cobertura de porcelana. Então eu tenho que aqui vir e conferir se tem um espaço. Então eu fecho o paciente para fechar em máxima intercuspidação e essa infraestrutura não pode estar tocando com o antagonista. Tem que existir um espaço interoclusal para cobertura de porcelana sobre essa infraestrutura. Nesse caso aqui é diferente. É uma prótese fixa metalocerâmica em que a metade vestibular e a vestibular vai receber cobertura de porcelana e o restante tudo é cobertura de metal. Então a oclusal dessa infraestrutura vai estabelecer os contatos oclusais funcionais. Então aqui eu tenho que checar e fazer o ajuste oclusal. Então eu vou pôr o carbono, se tiver alto eu vou ajustando, até que todos os dentes tenham os mesmos contatos uniformes, bilaterais, simultâneos e de mesma intensidade. Se tiver assim, eu executei então o ajuste oclusal. Tá? Que é a mesma coisa. Se essa infraestrutura vai receber uma cobertura total de porcelana, né? Então o paciente fecha em máxima intercuspidação e se essa infraestrutura estiver tocando contra o antagonista, eu preciso vir fazer um desgaste nessa infraestrutura e criar um espaço entre o antagonista, porque essa infraestrutura, nessa situação de prova clínica, não pode estar tocando contra o antagonista. Pode ser que até o espaço não seja o requerido para cobertura de porcelana, mas isso é do técnico. Eu não posso deixar tocando na hora de fazer essa inspeção clínica. Se o espaço estiver menor, lá ele vai conferir. Se o espaço estiver menor, ele vai acabar de desgastar e criar o espaço. Porque não sou eu que vou criar o espaço para ele fazer a aplicação da porcelana a ele. O que eu não posso é deixar na prova clínica que essa infraestrutura que vai receber uma cobertura oclusal total de porcelana esteja encostando no dente vizinho, porque ela pode estar interferindo no fechamento cêntrico da mandíbula. Se está livre, 0,5 milímetros de espaço, por exemplo, não está interferindo no fechamento cêntrico. Se tem 1 milímetro, não está interferindo. Tá? Então, quem vai fazer e criar na usinagem da peça e criar o espaço uniforme para cobertura de porcelana é o técnico, não sou eu. Aqui eu só removo, né, o contato se porventura ele está existindo e que está interferindo na relação de fechamento cêntrico da mandíbula contra a maxila na máxima intercuspidação, porque não pode haver alteração de dimensão vertical de oclusão. Tá? Quero chamar a atenção para mais um detalhe.
Quero chamar a atenção para mais um detalhe, porque se você esquecer, você não vai fazer. Então eu tenho na prova clínica de uma infraestrutura, eu tenho uma sequência clínica a ser observada. Se a minha infraestrutura recebe uma cobertura total de porcelana e nas proximais o contato vai ser com a cobertura, interproximal vai ser com a cobertura de porcelana, então eu não tenho nenhum problema, né? O meu primeiro passo é o ajuste da adaptação marginal. É o ajuste da adaptação marginal. O segundo passo é observação, né? É observação do ajuste oclusal, que não pode estar tocando, tá? Que não pode estar tocando. Então não pode ter nenhum contato com o dente antagonista, com a infraestrutura, não pode ter nenhum contato interproximal da infraestrutura com o dente vizinho, porque vai receber uma cobertura total de porcelana. Agora, o que muda? Se a minha infraestrutura estabelecer o contato interproximal da infraestrutura com o dente vizinho, então o meu primeiro passo de ajuste não é da adaptação marginal. Então veja, se eu tiver na infraestrutura, porque é ela que vai devolver o contato interproximal, se esse contato interproximal estiver defeituoso, com excesso, não vai deixar que essa infraestrutura desça para você fazer a prova clínica da adaptação marginal. Quando a infraestrutura devolve o contato interproximal, primeiro eu ajusto o contato interproximal, depois o ajuste da adaptação cervical e, em terceiro, o ajuste oclusal. Se a minha infraestrutura vai receber uma cobertura total de porcelana, primeiro eu faço o ajuste da adaptação marginal, depois eu faço o ajuste oclusal e o ajuste do contato interproximal, porque também na proximal com o dente vizinho, a infraestrutura não pode tocar com o dente vizinho, tá? Então, minha infraestrutura estabelece contato interproximal, primeiro ajuste do contato interproximal, depois ajuste da adaptação cervical, depois ajuste oclusal. Não, minha infraestrutura, quem vai devolver o contato oclusal funcional interproximal é a cobertura de porcelana. Então, na infraestrutura, eu faço primeiro o ajuste da adaptação marginal, depois o ajuste da relação proximal e, finalmente, o ajuste oclusal, não deixando com que essa infraestrutura apresente nenhum contato com a superfície do dente antagônico. Tá? Agora, se a minha infraestrutura estabelece contato oclusal funcional oclusal, então eu faço o ajuste da adaptação marginal, ajuste proximal e depois o ajuste do contato oclusal, estabelecendo os contatos oclusais funcionais com mesma intensidade e bilaterais. Tá? Fiz isso, a minha infraestrutura já está ajustada, eu posso dar o passo seguinte. O nosso passo seguinte, depois que a infraestrutura já foi provada clinicamente em toda a situação, é promover um registro interoclusal. Tá?
é promover um registro interoclusal. Aqui eu tenho uma prótese fixa múltipla, que é aquela de 3 elementos. Pré-molar, o pré-pré-molar, certo? Então é uma infraestrutura de 3 dentes, de uma prótese fixa múltipla. Então eu faço um registro. Aqui eu tenho o dente não preparado, né? Então não preciso fazer registro. Aqui eu preciso fazer o registro interoclusal. Tá? Aqui nessa infraestrutura eu não preciso fazer, porque aqui eu tenho o dente não preparado. Tá? Esse registro interoclusal já vai me dar a relação espacial da maxila em relação à mandíbula com a infraestrutura em posição, com o espaço interoclusal da infraestrutura com o arco antagonista. Tá? Então é isso que foi feito aqui. Tá? Aqui, uma prótese mais extensa, onde eu tenho 3 registros interoclusal, porque eu preciso fazer um registro interoclusal sobre a infraestrutura e esse registro vai ficar retido sobre a infraestrutura. Aqui eu tenho 2 infraestruturas, eu quero que elas fiquem em posição, tá? Então eu faço um registro interoclusal, registrando a posição da máxima intercuspidação mandibular, né? Máxima intercuspidação dentária, mas com as 2 infraestruturas em posição. Aqui eu só tenho uma infraestrutura. Olha, eu faço um registro interoclusal sobre a infraestrutura com dente antagonista para fechar, para que essa mandíbula feche exatamente na posição de máxima intercuspidação. Porque é essa posição que eu vou articular meu modelo de transferência no asa. Tá? Olha, então tem o registro interoclusal em posição. Olha, tem o registro interoclusal em posição. Mandíbula fechou em máxima intercuspidação. E eu tenho a referência certinha da relação dessa infraestrutura com o arco antagonista. E qual é o espaço requerido aqui para porcelana? Ele já está igual? Ele já está recomendado? Ou precisa aumentar? Se precisar aumentar, o técnico vai saber que ele precisa cortar mais um pouco no metal. Então veja, eu tenho aqui o registro interoclusal em posição. Aqui nós vamos mostrar esse caso, olha. Aqui nós vamos mostrar esse caso e esse caso. Aqui nós temos esse caso, ó. Um registro interoclusal. E para todos os outros, o procedimento é o mesmo. Só muda aonde que eu vou fazer o registro interoclusal. Porque eu tenho que ter estabilidade mandibular sobre a minha infraestrutura em posição na boca. Tá? Então, esse está registrado certinho, ó, na posição de máxima intercuspidação dentária, sem alterar a dimensão vertical de oclusão. Então, eu passo para o passo seguinte. Olha, então está nessa posição, eu vou pegar a alginar, selecionar uma moldeira de estoque, manipular a alginar, vou lá na boca e faço uma moldagem da arcada superior total com a infraestrutura e o registro em posição sobre o dente preparado. Alginato tomou presa, eu removo o meu molde e o meu molde não, ele tem que tracionar e trazer a infraestrutura em posição. Olha, essa aqui é a minha infraestrutura em posição lá da boca. Esse molde que transferiu a infraestrutura em posição da boca é chamado moldagem de transferência. É chamada moldagem de transferência. E uma moldagem de transferência tem que ter todos os detalhes. Ó. Tem que ter detalhes do fundo do vestíbulo, das inserções musculares, de freio, moldar toda a arcada e a infraestrutura retida sobre o molde em posição. Depois que fiz isso, eu vou pegar a vaselina sólida, eu vou descontaminar o molde, da mesma forma que eu descontaminei o molde para o modelo,
molde de estudo ou molde de trabalho, né? A moldagem de trabalho. Aqui é alginato, então eu vou utilizar um agente descontaminante de alginato. O que é? Clorexidina 2%, vou esborrifar na superfície, tirar o excesso, tampar com a toalha de papel úmida sem bucha dentro do molde, né? E aguardar 10 minutos. Depois de 10 minutos, leve em água corrente, lavo para remover todo o resíduo do agente descontaminante, seco a minha infraestrutura, pego vaselina sólida, lubrifico e isolo a superfície da interface da minha infraestrutura, manipulo resina vermelha, enquanto ela está fluida eu preencho toda a minha infraestrutura, pego um alfinetinho, dobro ele assim, ó, uma alcinha, metade vai lá para dentro, metade fica para fora da resina, igual você está vendo aqui, ó. Metade está lá dentro da resina, metade está para fora dessa alcinha de alfinete. E a resina preenche todo o limite da margem interna da minha infraestrutura. Agora, vaso gesso tipo 4 e imediatamente vaso gesso 3. No modelo para trabalho eu vaso esse gesso, depois vou preparar o troquel, o pino para o troquel, vou pôr a cera e vou vazar o segundo gesso. Então esse gesso lá no modelo para trabalho tem que tomar presa para vazar o segundo gesso. Aqui não, aqui eu vazo o primeiro gesso, que é o gesso tipo 4, nos dentes, no volume dos dentes, 10 milímetros de altura do rebordo, e imediatamente, enquanto esse gesso ainda está no período de indução, eu vazo o segundo gesso. Não tem que pôr bolinha, não tem que pôr nada, é só vazar o gesso e construir o modelo. Esse modelo, olha, que agora tem a infraestrutura em posição com registro interoclusal, é chamado, esse modelo é chamado modelo de transferência. Esse molde é o molde de transferência, que transferiu a infraestrutura em posição da boca, e esse modelo é o modelo de transferência que construiu, né, a transferência da infraestrutura com o registro interoclusal em posição da boca. Tá? 10 milímetros de gesso ou do rebordo em gesso tipo 4 e os dentes, e a base do gesso, né, tipo 3, fazendo a base do modelo. Essa é uma moldagem de transferência, esse é um modelo de transferência. O nosso próximo passo é a articulação desse modelo de transferência. Então eu disse para vocês que ia mostrar esse também, olha. Está aqui o registro da infraestrutura na boca, está aqui o molde com a infraestrutura em posição na boca, fez todo o processo de descontaminação, isolou internamente, encheu de resina, pôs o alfinete lá dentro da mesma forma, vazou o primeiro gesso, vazou o segundo gesso, está aqui o modelo de transferência com a infraestrutura em posição, numa vista oclusal posterior e oclusal anterior. Aqui já é mais aquele outro caso que tinha implante, tinha dente preparado, então quando fez a moldagem de transferência, agora é que fez a moldagem, né, dos dentes preparados, que não era prótese fixa múltipla, porque aqui vai receber depois uma prótese fixa metal free. Tá? É metal free. Então, na hora que estiver aplicando a porcelana para essas infraestruturas, vai aplicar aqui sobre o troquel desse dente preparado. Aqui é aquele outro caso, ó. Nós tínhamos feito o registro de uma prótese bilateral, né? Bilateral, onde tem a infraestrutura. Então, esse é o molde de transferência. Esse é o molde de transferência associado ao molde de trabalho. Tá? Então temos que entender essas coisas. E aqui outras situações, molde de transferência, olha, outras possibilidades.
Só que depois que nós temos o molde com registro, o modelo de transferência com a infraestrutura e o registro em posição, é só tirar o modelo antagonista que já foi articulado lá no ASA e contra o outro modelo, encaixar esse modelo, prender e fazer, né, a acoplagem e a montagem do modelo de transferência. Então, nessa situação, eu não preciso mais utilizar arco facial. Quando eu articulei os dois modelos para trabalho, mandei para o laboratório para fazer a infraestrutura. Agora a infraestrutura está pronta e eu construí um modelo de transferência, e eu vou lá no modelo que está articulado, o modelo de trabalho e o antagonista, tiro o modelo de trabalho, encaixo o modelo de transferência contra o antagonista que está articulado, prendo e monto o modelo antagonista. Tá? Aquele caso que nós mostramos lá, a infraestrutura, veja, depois que eu fiz o modelo de transferência, eu removo a infraestrutura. Olha a infraestrutura aqui, essa é a resina que eu vazei para construir o modelo de transferência. Tá? Essa é a infraestrutura. Agora ela volta para cá, eu tiro o modelo de trabalho lá do articulador, encaixo o modelo de transferência em posição, prendo e monto o modelo inferior. No outro caso, a mesma coisa. Ó. Vou lá, tiro o modelo de trabalho que estava lá, encaixo o modelo de transferência, prendo, põe gesso e prendo. E eu tenho agora meu modelo de transferência articulado contra o modelo antagonista que já estava articulado. E esse conjunto agora vai para o laboratório para ele dar continuidade, que é a usinagem dessa infraestrutura e a aplicação da cobertura de porcelana. Outro caso, olha, prendeu, articulou. Você pode também, né, se quiser, quando você vai vazar o gesso para construir o modelo de transferência, você pode injetar lá no molde uma resina flexível para gengiva, certo? E fazer uma reconstrução nas áreas dos retentores, né, de uma gengiva flexível. Tá? Depois você vaza o gesso. Quando você articular isso, sai, você tem uma gengiva flexível que vai permitir o técnico, quando estiver colocando a porcelana, ver se a cobertura de porcelana está forçando essa gengiva flexível, né, que quando for lá para a boca pode estar escaneando a gengiva normal. São procedimentos que você pode utilizar. E se você fez isso, está aqui, ó, né, uma retomada dos objetivos, que são os mesmos, que lá você ia conhecer e executar, que agora eu já não tenho dúvida que você já conhece e já vai passar a executar todos esses procedimentos, né, chegando até o modelo articulado, tá? Chegando até o modelo articulado, modelo de transferência articulado, para dar prosseguimento, né, à fase laboratória e às fases clínicas na confecção final dessa prótese planejada e idealizada. Os procedimentos posteriores vêm numa próxima aula, que seria seleção da cor do dente, né, e qual o tipo de porcelana que vai ser empregado para fazer a cobertura dessa infraestrutura, né, ou quais os tipos de porcelana que vai ser utilizado para cobertura de infraestrutura metálica, cobertura de infraestrutura metal free, de óxido de alumínio ou de zircônia e construção de prótese fixa metal free sem infraestrutura. Será procedimento, são as partes de conteúdo para a próxima aula teórica. Muito obrigado.